Em 1 Tessalonicenses 5,15, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns para os outros e a todos. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação. Fale aos nossos corações, homens e mulheres sedentos, para que o nosso advogado, Cristo Jesus, peleje nessa causa conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Amém? Pode se sentar, querido. Deixa eu compartilhar com vocês algo maravilhoso. Nós precisamos urgentemente, nós temos que parar de nos apropriarmos daquilo que pertence unicamente a Deus, que é a vingança. A Bíblia diz para nós em Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 35, Deus afirma que minha é a vingança. Você pode ler bem alto? Minha é a vingança, eu retribuirei. É Deus quem fala isso. Talvez na correr da sua vida, Val, você pensou, mas como assim eu vou permitir que Deus se vingue se o meu desejo de vingança é muito maior? Deixar talvez na mão de Deus, para mim é um problema, porque eu não sei o que Deus há de fazer. Talvez você seja como Jonas, injuriado de ir pregar para Nínive, porque o seu anseio, o seu desejo é que o povo, os ninivitas, venham queimar no fogo do inferno. É forte, mas é uma realidade. Talvez o nosso pensamento é o pior para com os outros. Mesmo que Deus mande a gente falar de Cristo, falar do amor e da graça, do conserto para aqueles que talvez a gente não tenha muito apreço, o nosso desejo é que ele se lasque de uma vez por todas. Talvez o meu coração, como o seu, possa ser de um grande patriota, como assim era Jonas, em que não queria pregar para um povo que fizera o seu próprio povo sofrer tanto. Mas uma das coisas que eu aprendo é que nós temos que deixar Deus cuidar da vingança, porque a vingança é do Senhor. Êxodo capítulo de número 1, verso 16, diz que o faraó dá uma ordem de matar os meninos recém-nascidos. A Bíblia diz para nós, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. E se for menina, deixem-na viver. Faraó desejou a morte dos pequeninos, dos meninos, dos primogênitos. Os hebreus gritaram. Suas mães choraram de tal maneira. Se ouvia de todos os cantos os gritos das mães, vendo seus filhos serem levados pelos soldados egípcios e serem mortos. Mas Deus ouviu todo o choro, todo o grito do seu povo. Salmo 56, verso de número 8, registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Olha a palavra do salmista. Deus anota e recolhe todas as lágrimas que nós lançamos em nossa vida. Mas está tudo no bloquinho do Senhor, tudo está anotado. Deus recolhe as nossas lágrimas. Nós não choramos em vão. Nós não choramos em vão. Deus ouviu aquele clamor, Deus ouviu aquele choro, Deus ouviu o choro de suas mães que perderam seus filhos. Deus não esquece das lágrimas daquelas mães. Pelo contrário, Êxodo capítulo de número 12, verso de número 12, chegou o dia da vingança do Senhor. O dia que Deus respondeu todos aqueles clamores, todo aquele choro que estava anotado em seu livro, Deus respondeu. Como que eles responderam, os irmãos? Como é que Deus respondeu? Lê bem alto, 1, 2, 3 e... Naquela mesma noite... Deus é um Deus que se vinga. Deus é um Deus que responde todas as nossas orações. Deus é um Deus
que ele tem um sentimento de uma mãe que quando vê o filho sendo injustiçado, chora. Deus é como um pai que quando vê o seu filho sendo injustiçado, ele chora. Mas o sentimento do pai é 10.000 vezes maior. Está tudo guardado em seu livro, está tudo anotado, e Deus sabe o momento certo de se vingar por cada um de nós. Podemos lembrar que nesse processo do Egito, 4 gerações viveram como escravos. Quantas? 4. Eles trabalharam arduamente, trabalharam como escravo e não foram pagados, reembolsados de fato como deveriam. Mas repita comigo: o Senhor, é do Senhor a vingança. É do Senhor a vingança. A Bíblia diz para nós que depois da 4ª geração, Deus não se esqueceu do trabalho árduo daquele povo. E Deus fez com que os egípcios pagassem tudo aquilo. Êxodo capítulo de número 12, verso 35 ao 36, vai dizer as seguintes palavras. Olha que coisa fascinante. Os israelitas seguiram as instruções de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Verso 36, o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. Essa disposição favorável, meu querido, você já viu as pragas, não viu? Vi. Você viu o poder, não viu? Vi. Você viu quem eu sou, não viu? Vi. Pague o que vocês devem. Eles tinham um desejo, sida, e é uma ironia, né? Veja, concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios. O Senhor é um Deus que não esquece da nossa luta, das injustiças que sofremos, do peso que carregamos, das palavras contrárias que recebemos, das flechas que recebemos. Deus não se esquece. Por isso, se Deus não se esquece, não se aproprie daquilo que você não deve, que é a vingança. Quem se vinga não permite o perdão daquele que lhe feriu. É curioso porque naturalmente o nosso desejo não sei se você é sanguíneo, não sei se você é impulsivo demais, mas quando alguém nos fere, o nosso desejo de primeira é querer responder na hora. Quantos são assim? Levanta sua mão. É natural, é o desejo, estamos gritando. E a gente tem que orar sempre pedindo: Senhor, me dê sabedoria para eu não agir no impulso. Me dê sabedoria para não agir no impulso. Porque eu sei que quando eu buscamos no Senhor os frutos do Espírito Santo, através da comunhão com Ele, Ele vai nos gerando os frutos. Nós aprendemos que a pessoa que nos feriu vai ser a mesma pessoa que vai voltar para pedir perdão. Isso tem que estar guardado dentro de nós. Nós temos que lembrar disso. Pessoas que ficam amarguradas, eu conheço pessoas que estão anos e anos amargurados com coisas que já deveriam ter sido libertas há anos, mas decidem ficar amargurados. Nós temos que entender que a vingança vai proibir o fato da pessoa chegar até nós para pedir perdão por aquilo que nos feriu. Nós precisamos deixar Deus agir e parar de querer se vingar dos outros. Irmãos, José não se vingou e ele se tornou o quê? Governador de todo o Egito. Se José tivesse se vingado dos seus irmãos, o que seria do povo de Israel? O que seria se ele permitisse que aquela ira tomasse ele por inteiro e quando olhasse para os irmãos, ele falou: quer saber? Eu vou prendê-los, eu vou acabar com eles, porque todo o sofrimento que eu recebi foi por causa deles. Mas quando nós estamos no Senhor, nós aprendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus. O mal que é lançado sobre mim, Deus vai pegar e vai transformar isso em bênção na minha vida. José olha para os seus irmãos e o perdoa, e aí ele perdoa todos os irmãos. Ele chora de tal maneira que todo o Egito ouviu o choro daquele homem. Perdoar não é fácil, mas é uma obrigação. E quando ele perdoa, ele salva toda a sua descendência. Porque quando o povo passou fome, ele abriu o Egito para que o povo ficasse lá e fosse alimentado. Não se vingue, porque se você se vingar,
você vai deixar a sua geração passando fome. Você vai deixar a sua geração, infelizmente, de mãos vazias. Eu não estou falando somente de finanças, estou falando de todas as áreas da vida. Porque se você se vinga hoje, o seu filho vai ver isso e vai se vingar lá na frente. Porque a percepção que ele tem, meu pai é explosiva, minha mãe é explosiva, ele se vingou rápido demais. Eu aprendi que eu não tenho que perdoar, eu tenho que responder, eu tenho que agir na hora, eu tenho que fazer, porque senão eu sou tido como covarde. E nós não somos assim, nós temos que ser impulsivos. José não se vingou e virou governador. O que dirá Jefté, que falamos domingo passado, em Juízes 11, governou sobre seus irmãos. Talvez ele, como foi mandado embora, ele saiu, foi expulso de casa, ele se encontrou num local onde só tinham pessoas bêbadas, pessoas com dívidas, pessoas fugindo, pessoas que estavam dispostas a assaltar, a matar, e quando ele chega ali, talvez Jefté poderia ter entrado em colapso e morrido, pelo contrário, ele chegou, ele governou sobre eles, e quando os irmãos aparecem desesperados, ele poderia pegar aqueles homens que ele ensinou a lutar e dizer: agora é a hora da vingança. Mas ele também não se vingou. E porque ele não se vingou, ele foi expulso de casa, porque seus irmãos disseram: você é filho de uma prostituta para com nosso pai, nós não queremos você aqui. Ele foi expulso de lá, e foi expulso sem nada, ele não teria direito a nada, por isso que o expulsaram. Mas quando os irmãos vieram, ele pedir ajuda, ele, na sabedoria que Deus lhe deu, no controle, no governo das suas emoções, ele ouviu seus irmãos e disse: eu só volto para lá onde vocês me expulsaram, se eu governar sobre vocês. E sabe a herança que vocês me negaram? Ela será minha 2 vezes mais agora. Sabedoria, irmãos, no momento certo para responder, no momento certo para falar, no momento certo para agir, porque quando eu governo as minhas emoções, eu consigo controlar a vingança dentro de mim. O que dizer de Davi, que não se vingou de um rei? Porque ele não se vingou de um rei, ele se tornou o rei de Israel. José, por não ter se vingado dos seus irmãos, salvou toda uma geração. Jefté, por não ter se vingado dos seus irmãos, ele não somente prosperou em sua vida, mas governou sobre uma terra grande. Davi, por não ter se vingado do rei Saul pelas muitas coisas absurdas que ele fizera e muitas acusações, ele se tornou o grande rei de Israel. Quando nós governamos as nossas emoções, Deus nos colocará em lugares grandes para realizar grandes propósitos dele. Nós precisamos ter esse entendimento. A vingança é destrutiva, ela nos corrói, ela nos adoece. Eu conheço pessoas que não dormem porque elas ficam o dia inteiro pensando, a madrugada inteira pensando no que ela vai dizer no outro dia. Ela falou isso. Amanhã vai ser o dia. Aí fica de um lado para o outro. Não, eu vou falar isso, eu vou dizer aquilo, eu quero que ela se lasque, eu vou lembrar daquilo quando eu era criança. Meu Deus, agora que eu me lembrei, quando eu era criança ela falou aquilo, a minha prima fez isso. E a gente começa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Irmão, como isso adoece a gente, e como isso dá brecha para Satanás entrar em nós. Para como ele toma um ambiente de quem vive no conceito, na raiva, isso adoece a alma. E quando nós nos vingamos, e quando nós aceitamos a vingança, nós atraímos abutres. Nós atraímos pessoas piores ainda. Quando Saul ouve aquela canção em que ele matou 1000 e Davi milhares, a ira, a inveja entrou, o ciúme entrou sobre ele. E a Bíblia conta que em um determinado momento, em sua busca louca por Davi, em um momento ele caiu e reconheceu que Davi era um homem íntegro, mas ele já estava cercado por abutres. Então Saul perdoou Davi e voltou para casa, mas quando eu e você damos brecha para essas pessoas se aproximarem, irmãos, eles vão continuar infernizando a nossa cabeça. Quer um beabá simples aqui? Simples. Aqui todo mundo é maduro, amém? Eu estou chateado com a Cecília. Ao invés de eu me entender com a Cecília, eu vou lá no ouvidinho da Neuza. Só que a Neuza também está chateada com a Cecília. O que vai acontecer com a gente? Nós dois vamos alimentar mais ainda esse espírito de ira dentro de nós.
E a Cecília, coitada, falou sem saber. Falou sem entendimento. Ela não queria ferir ninguém, mas ela falou sem sentimento. Sem mal, sem maldade. Não via maldade na fala dela. E a gente não percebe. Mas a Cecília está ali no momento da arrumação do altar. E chega eu e a Neus. Parece que, ai, glória a Deus, que se acordou, varão, meu Deus. Quando eu e a Neuza chegamos no processo de estarmos junto ali com a Cecília na arrumação, a Cecília está sentindo alguma coisa estranha, algum peso, algo não está dando certo, meu Deus, o que está acontecendo? Mal sabe ela que eu estou carregado e a Neuza também de ira. Mas a Cecília está querendo somente a paz do Espírito Santo. Ela só quer honrar a Deus no serviço do tempo. Mas a minha ira chega no ambiente, dá tudo errado. A gente não é bobo, a gente sabe do que a gente está falando, não é na verdade? Nesse exemplo, a gente pode ver isso em qualquer ministério da igreja, no louvor, qualquer lugar da igreja a gente vai ver isso. Se eu chego carregado, nada flui. Nada flui. E como é que é no trabalho? Mesma coisa. Dentro de casa, mesma coisa. Nós precisamos deixar Deus resolver aquilo que pertence a Ele. E o que pertence a nós é nos quebrantarmos e nos colocarmos de joelhos e pedirmos a Deus ajuda. Senhor, eu estou com muita raiva do Beltrano. Eu estou com muita raiva do Ciclano. Pelo amor de Deus, eu não posso sentir isso. Tira isso de mim. Tira isso de mim. Talvez foi ignorância da pessoa. Ou talvez a pessoa está atribulada mesmo. E se ela fez isso para me irritar, Senhor, quebra ela. Em espírito, em nome de Jesus, não é quebrar misericórdia. Pega ela na curva, não, sai fora. Mas, Senhor, quebrando o coração dela. Quantos aqui já sofreram injustiças? Levante sua mão. Não é difícil a gente ter que orar e pedir para Deus tirar essa raiva que a gente tem porque fomos injustiçados? Não é fácil, irmãos. Mas uma coisa eu aprendi. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual foi a última vez que você chegou na igreja, ajoelhou e falou assim: Senhor, toma a minha ira, toma a minha angústia, toma a minha frustração, eu estou deixando aqui no altar, tira de mim, porque eu já estou doente. Eu olho para a pessoa, me vem uma fúria, Senhor, isso é maligno, isso não pode estar dentro de mim. Como é que eu posso ler a Bíblia e ter isso dentro de mim? Como é que eu posso orar e ter isso dentro de mim? Gente, isso não funciona, isso não dá certo. E se você vive assim, querido, em nome de Jesus, corra e se quebranta ao Senhor, porque isso com certeza é obra do maligno na sua vida. Saul ficou cercado de generais que queriam o mal de Davi, abutres, que não se importavam com Davi, mas somente com seus cargos. Se Davi for rei, talvez me tire como general. Então eu quero que Davi se lasque, vou fazer tudo para acabar com Davi. Então se Saul está bem agora de novo com Davi, eu vou lá no ouvido de Saul: Saul, estou sabendo por aí, misericórdia. Talvez nós estejamos carregando pesos dentro de nós. Talvez estejamos carregando dores dentro de nós. Sabe, o maior aprendizado que eu tenho na minha vida como pastor é que tem coisas que nós temos que deixar o tempo falar por si. Não queira ter razão das coisas. Eu sempre falo isso para minha esposa, Lisânia: deixa que o tempo vai mostrar, o tempo vai responder, você não precisa se esforçar. Mas isso, não se preocupe, lembre-se, a obra é do Senhor, a família é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, Deus peleja por mim. Então a gente não precisa às vezes querer ter razão nas coisas. Fique em paz e Deus vai responder por você. Eu sei que é difícil, mas eu apanhei tanto com isso, mas tanto com isso, que hoje para mim, graças a Deus, nessa área eu estou resolvido. Tem outras áreas que eu preciso me resolver, mas nessa área eu estou resolvido. Porque o que eu já vi, que o silêncio, Denise, traz uma resposta do céu, é maravilhoso. O silêncio é a melhor resposta, porque para eles nós estamos em silêncio, mas mal saberem que a gente está gritando no altar do Senhor, jogando a fúria, a angústia, e Deus responde a gente, Deus abraça a gente, diz: com ele lhe doeu, com ele ou com ela lhe doeu,
fica aí no seu lugar orando, clamando, buscando mais da presença, que com eles, quem lida com eles sou eu. Eu quero orar hoje, nessa maravilhosa noite, por cada um de vocês e ser bem sinceros. Não sei como nós estamos, não sei como você está, mas às vezes nós carregamos coisas dentro de nós, palavras, peso sobre nós, e nós precisamos nos livrar disso. Se cada irmão entender que nós carregamos um peso no nosso ombro, de palavras que ouvimos, de coisas do passado que ainda estão aqui pesando, às vezes a gente nem vê, a gente nem sente, mas tem coisas que a gente carrega, que espiritualmente nós temos que liberar sobre nossas vidas. Se cada irmão entender isso, nós vamos sentir os nossos ombros leves, e nós vamos entender essa palavra de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É aprender em 1 Tessalonicenses 5,15, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos, porque tem coisas, irmãos, que você está carregando como peso que não deve estar aí. Para de guardar isso no teu ombro, larga, joga fora em nome de Jesus. Tem gente que pega situações difíceis e tem tanta intimidade com Deus que quando alguém lança uma palavra contrária, ele pega a palavra contrária, forma ela numa esfera e dá um chute e manda para bem longe, porque ele não quer carregar aquele peso. Mas tem gente não, tem gente que faz até um altar para aquele peso. Essa aqui é a palavra que a Fátima falou comigo naquele dia. Eu vivo a vida inteira lembrando dessa fala. E dependendo da pessoa, quando é parente, o parente está no caixão. Ele falou aquilo para mim. Oh, miséria. Ele falou aquilo para mim, por isso que ele está aí dentro do caixão. Meu Deus, acho que a pessoa não está entendendo. Temos que tirar algumas coisas dentro de nossos ombros, tirar peso dentro de nós. Então nós vamos ter um momento de oração. A Cida vai me ajudar, a Michelle vai me ajudar. Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero orar um por um, para que Deus possa tirar de nós todo o peso, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que pesa sobre nossa vida, porque eu tenho certeza, irmãos, em nome de Jesus, que tem coisas que nós precisamos liberar, tirar de nós. Vamos ser bem sinceros. Você já sentiu que tem coisas que cansam? Sabe, Deus, eu fico pensando assim, será que essa pessoa não se cansa de anos e anos carregar essa dor? Será que a pessoa não está cansada, Cecília, de anos e anos de carregar essa mágoa familiar? Será que a pessoa não está cansada, Noemi, de anos e anos carregar essa palavra de autoestima baixa sobre a vida dela? Meu Deus, há quanto tempo? Essa pessoa não cansou, meu Deus, ela tem que ser liberta disso. É que Jesus entra na sinagoga e está uma mulher encurvada. A Bíblia vai dizer que tinha um espírito sobre ela. Não era um espírito, talvez, como do gadareno, nós já falamos sobre níveis, né, de possessão, mas era algo que pesava sobre ela. O fato dela estar encurvada, algo que pesava sobre ela, e ela carregava anos e anos e anos e anos sobre aquele dor. Até Jesus chegar e dizer: mulher, aquilo que lançaram sobre a sua alma, eu liberto você em nome de Jesus. Você é livre de todo o peso sobre a sua alma. E quando a mulher foi se aproximando a Jesus colocou as mãos sobre ela e foi endireitando aquela mulher. Hoje é dia da gente endireitar a nossa vida, nossas áreas emocionais, porque em nome de Jesus nós não podemos mais carregar peso sobre nós. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você para você orar junto comigo. Eu quero convidar você de uma forma especial. Você pode vir no altar do Senhor? Vamos lá? Vem ao altar do Senhor. Meu marido, toca só você sozinho, por favor. Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos orar aqui. Eu quero fazer umas orações e vocês vão repetir algumas dessas orações para que as coisas possam fluir. Gente, estamos aqui com o pastor Cristiano, que cuida desse projeto Força da Nossa União há 10 anos. E para nós, assim, tem sido muito gratificante poder abençoá-lo. Logo, estamos aqui nessa parceria há 3 anos. E
muito nos alegra ver o crescimento, né? Está falando com a irmã Ione, o crescimento do projeto tem sido assim incrível, que nós como igreja continuaremos abençoando, orando por esse projeto maravilhoso. Temos visto uma diferença incrível e nós somos muito gratos e nos sentimos muito honrados em poder abençoar o projeto. Pastorzão? Amém. E toda a comunidade, todo mundo que faz parte desse projeto também é grato a tudo que a Igreja de Metodista de Copacabana tem feito por nós, pastor. Amém. Esse ano foi um ano que passamos um processo de compra de colchão, de cama, estamos comprando ainda e com a ajuda de vocês conseguimos comprar camas, comprar colchão, investir no conserto da Kombi e na manutenção do sítio. Tem sido bênção em nossa vida e somos gratos por todos que têm colaborado com nós. Amém. Então, você que é da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, nós convidamos a você continuar abençoando o projeto Itaguaí. Tem sido incrível e, especialmente, ano que vem nós vamos voltar de novo. Eles também vão lá nessa parceria que a gente tem, graças a Deus. Então, continue abençoando essa obra. Nós vamos colocar embaixo aqui o Facebook diretamente do projeto. Se você quiser falar diretamente com eles, também fique na liberdade. Deus continue abençoando vocês. Em nome de Jesus, pastorzão, ser uma bênção na nossa vida. Deus abençoe. Tamo junto. Fique na paz. Obrigado.